fazer uma questão aqui, onde temos um bloco, está se deslocando num plano inclinado. Ele tem velocidade V0, o plano inclinado tem ângulo θ. Vamos colocar aqui massa 10 kg. Esse seno do θ 0,6. Cosseno de θ 0,8. Coeficiente de atrito cinético 0,5. Vamos colocar aqui um coeficiente de atrito estático 0,8. Por que eu estou colocando coeficiente de atrito estático? Porque eu quero fazer uma questão imaginando o bloco subindo com velocidade inicial 10 metros por segundo. Sob a ação da gravidade, né, a componente do peso que puxa ele para baixo, também um atrito cinético também vai puxar ele para trás, ele vai parar, em algum lugar ele vai parar. Aí eu quero saber se quando ele parar, ele fica parado, atrito estático por causa disso, ou se ele vai descer. Se ele for descer, a gente vai calcular tudo de novo para verificar qual é a aceleração de descida, mas isso se ele descer. E podemos aproveitar, já que ele tem uma velocidade inicial e ele vai parar, qual é o deslocamento, né? Qual é o tempo para poder parar e qual vai ser essa distância aqui percorrida até que ele pare. Então vamos ver se cabe aqui nessa mesma folha fazer um pouco disso tudo. Está faltando aqui só a gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Vou aproveitar já para colocar o peso aqui, que é o 10 da massa vezes o 10 da gravidade. Vai ser os 100 newtons. E tá bom. Vamos colocar o bloco aqui. Representar as forças que agem sobre ele. Está sob um plano, então temos a normal. Força de contato. Força de contato também, se ele está se deslocando para cima contra o movimento, temos o Φ. Ele tem massa, tem peso. Lembrando que velocidade não é força, não entra aqui. Em relação ao ângulo, o rabisco aqui rápido, o peso é perpendicular com relação à superfície, isso aqui é o θ. Aqui vai ser o complemento 90 menos θ, logo o ângulo θ tem que estar aqui. Isso aqui eu fiz os vídeos anteriores até para explicar isso aqui melhor. Aqui a gente já vai aproveitar essa ideia e vamos continuar, vamos partir para frente. É a representação dos vetores em um sistema de eixo. Temos o normal, o Φ, normal em Y, Φ em X, componente de peso inclinada, está no terceiro quadrante. Temos aqui o θ, componente de X, componente de Y, do peso. Beleza, vamos colocar quem é quem. Orientação J em Y para cima positivo e o I em X para a direita positivo também, que a gente vai ter nessa forma aqui desse lado. Componentes de peso, vou colocar aqui do lado PX e PY. Olha, o PY está com ângulo, então leva o cosseno. O PX está sem um ângulo, vai levar seno P, seno θ, P, cosseno θ. O peso 100, seno θ 6, 0,6. 100 vezes 0,6 a gente tem 60 aqui, newtons. Componente do peso em Y a gente vai ter 80.
80 N, porque é o mesmo 100 vezes cosseno, 0,8. Beleza. Agora a gente vai representar a segunda lei, vou colocar aqui. A segunda lei para essa configuração, normal mais FAT mais peso igual a resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Aí a gente vai ter em x e y. Em x a gente tem apenas o FAT, que vai ser igual a massa vezes aceleração. Perdão, sem vetor aqui. Massa vezes aceleração. O FAT está no sentido contrário à nossa orientação de IJ. Vou colocar o IJ aqui. Nem precisava, que já está aqui, né? Mas tudo bem. Então ele é negativo. Logo a nossa aceleração também vai ser negativa. Aqui a gente tem em Y, a componente do peso em Y é normal. Normal. Esqueci aqui de colocar, né? Tem que colocar ainda o PX. O PX. Vamos riscar isso aqui. Colocar embaixo. O menos FAT. Ficou tão escondidinho ali que eu me perdi. Para baixo, né, também é menos PX, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Em Y, um pouquinho mais para baixo, a gente tem o PY e a normal. PY e normal. Com relação à nossa orientação, o PY é negativo e a normal é positiva, igual a zero, já que o bloco vai se deslocar ao longo do plano, ele não vai subir, não vai voar e não vai afundar sobre o plano inclinado. Daqui a gente tem que normal é igual ao PY é 80. E daqui, vou colocar aqui embaixo, o FAT, a questão FAT. O FAT, para a gente substituir ele por μ vezes n, a gente precisa ter que... Na verdade a gente pode substituir, né? Já que tem velocidade, está em deslocamento. Pode substituir sim. Nem precisa pensar aqui. Nesse caso não. 0,5 vezes normal que 80. Então a gente tem 40 aqui para FAT. 40 newtons. Então substituindo, o FAT é 40, então vai ficar menos 40. O PX, componente de P em X, é 60, vai ficar menos 60. Igual a massa, que é 10 vezes a aceleração. Menos 40 menos 60 menos 100, que vai ser igual a 10A. Logo a nossa aceleração é a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Com essa aceleração a gente pode determinar quanto tempo ele demora para poder subir. Para acontecer isso, velocidade final tem que ser igual a zero, né? Perdão, aqui V igual a V0 mais AT, que eu vou usar isso. Então o V, velocidade final é zero, velocidade inicial é 10, a aceleração é menos 10 vezes T. Passou 10 para lá, ficou menos 10, passo menos 10 dividindo, tempo igual a 1 segundo. Então ele demora 1 segundo e para. Com esse 1 segundo, vamos ver qual foi o deslocamento dele, né? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. O deslocamento, tomando aqui como posição inicial igual a 0, velocidade inicial 10 vezes 1, que foi o nosso tempo, a aceleração, que é menos 10, vezes 1, que é o tempo, ao quadrado continua sendo 1, dividido por 2. 10 vezes 1, 10 sobre 2 é 5, então ficou menos 5. 10 vezes 1, 10. 10 menos 5, então o total do deslocamento é 5 metros. Ele desloca, né, ele sobe 5 metros sobre a rampa e para. Aí beleza, agora
Questão nova. Ele está lá em cima parado. Tá? Digamos que aqui tem os 5 metros. Ele está aqui em cima parado. Ele pode descer ou não. Vamos ver se ele vai descer. Temos o peso. Temos a normal. Muda nada. Nosso ângulo teto aqui, né? Mudou nada até agora. Mas a tendência dele é descer. Então a gente tem um FAT para cá. A gente vai jogar isso aqui num sistema de eixo. Normal para cima. O peso, mesma inclinação. A gente tem o FAT para cá. O peso vai ter as mesmas componentes Px e Py, exatamente os mesmos valores, não mudou nada. Tá? Não vou fazer o cálculo, já está calculado aqui. A nossa segunda lei é exatamente a mesma, veja bem. Temos as mesmas forças, FAT, normal e peso. A diferença em relação à primeira parte da questão é que o FAT era para baixo, já que o bloco estava deslocando para cima. Agora a possibilidade do bloco deslocar é para baixo, então o FAT vai ficar para cima. O FAT mudou o seu sentido, a direção é a mesma e mudou o sentido. Então eu vou partir já direto para as componentes em x e y. Eu vou ter a componente do Px e o FAT. Vamos manter nossos referenciais e J, tá? Vamos manter eles aqui, do mesmo jeito, tá? Então em x a gente tem Px, FAT igual a resultante, que é a massa vezes a aceleração. O Px ele é negativo, o FAT ele é positivo segundo a configuração do IJ. Em relação a y, a gente continua tendo componente de peso em y e a normal. Normal e o Py. Ele continua sem deslocar, sem voar, né, sem deslocar aqui, descolar da superfície. Então, resultante aqui em y é igual a zero. Com relação ao nosso sistema aqui de orientação, o J me diz que o peso é negativo. Passou para cá, normal é igual a PY é 80 newtons. Igualzinho à questão anterior. Agora o caso, esse FAT, ele não vai levar mais o 0,5 do item anterior, porque ele está parado. Estando parado, a gente vai ter que usar o 0,8 se for para FAT máximo. Então, fazendo aqui um rápido rascunho, para saber se o FAT ele vai ser esse 0,8 vezes 80. Isso vai me dar 64 newtons. Olha, o X, jogando para cá, a componente do peso em X continua sendo 60. Ela é negativa. O que pode dar movimento é a componente do peso em X. O FAT está maior do que ela. Se eu jogar aqui, a gente vai ter uma resultante positiva. Resultante positiva quer dizer que depois de parado, ele volta a subir. Isso é impossível, não tem como. Então o que acontece aqui? O nosso FAT ele não vai ser o FAT máximo. Ele vai ser apenas o suficiente para anular o efeito do Px. Essa vai ser minha resultante. 10 vezes A, então a aceleração é igual a zero. Ou seja, subiu, parou, vai continuar parado lá.